Quase no final do mês de novembro, estamos por aqui, pelas areias de São João a sul, no restaurante Cepa Velha, de uma figura bem conhecida da restauração da Albufeira, um homem das concertinas, mas um homem também da comida e da gastronomia portuguesa. O restaurante Cepa Velha, que passa a ser o local anfitrião destas conversas à hora do almoço, em que queremos proporcionar aos internautas da TV Albufeira um conhecimento tão próximo quanto possível daqueles que são figuras públicas do Conselho. É nessa perspectiva que convidamos para hoje, e como primeiro convidado do panorama autárquico do Conselho, o novel presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, um dos mais jovens autarcas do Algarve, eleito nas últimas eleições e que, até pela sua licenciatura na área da educação física, estamos em crer, terá músculo para enfrentar os destinos de uma freguesia que já se perfila como a continuidade habitacional do núcleo central da Albufeira. Boa tarde, Jorge, bem-vindo à nossa conversa à hora do almoço, e em termos gastronómicos na Cepa Velha será sempre muito agradável. A nossa primeira pergunta vai no sentido de sabermos em que medida, agora que está a tomar contacto com a Junta, é que entende que quais as medidas que fazem parte do seu programa eleitoral que considera que a curto prazo, ou seja, no prazo desta legislatura, tem mais condições para que possam ser concretizadas. Ora, muito boa tarde. Digamos que de acordo com o compromisso que assumi em campanha ainda, pois não teríamos a certeza, como tal, se iríamos ganhar, mas a partir do momento que a população de Ferreiras aprovou a nossa candidatura em ato eleitoral, tenho plena consciência que temos 3 semanas que assumimos o poder. E olhando para o programa, para os 20 compromissos que colocamos, apesar do nosso programa ser um pouco mais extenso, como devem compreender, mas colocamos aqui para as pessoas terem acesso, 20 compromissos e temos a ideia que na ação social vamos ter uma palavra importante, porque realmente Ferreiras cresceu muito, mas também começou-nos a aparecer muitas situações, muitos casos de famílias com alguns problemas económicos e que isso, acho que, no meu entender, vai piorar um pouquinho durante este próximo ano, porque acredito que o Algarve vai sentir agora esta crise mundial mais neste ano de 2010, porque ainda vínhamos suportando com outros verões, digamos. Nessa área temos, e sei que vai ser fácil de avançar com esse ponto, que era adquirir uma viatura multiusos para podermos dar uma assistência mais condigna a populações, não só a carente, mas também à idosa, principalmente. No caso, transportar as pessoas à Albufeira, a serviços, ao centro de saúde, a fazer análises, à igreja, tudo um pouco, né, de serviços. Ir à Junta de Freguesia, tratar dos seus papéis, de provas de vida, de atestados, que muitas vezes não conseguem se deslocar porque não têm familiares, não têm transporte, é a idade. Ir de encontro conjuntamente com associações, saber quais são as famílias mais necessitadas e podermos ter ali uma ação mais direta com essa carrinha. Também junto dos clubes, se precisarem. Começar por aí e a partir daí, fazendo um levantamento de todas essas situações, podermos ter algo mais concreto para dinamizar e aí, se for necessário, ter um motorista e tudo mais. Claro que o nosso compromisso seria adquirir essa viatura e sabemos que, depois de agora já ter conhecimento de todo o processo e também do orçamento da Junta, conseguiremos chegar a esse ponto. Depois, existem outros pontos dentro dos nossos compromissos, que passa pela construção de uma nova escola de primeiro ciclo, porque neste momento o universo em Ferreiras, estamos a falar de 800 crianças e jovens em escola, EB1, Jardim de Infância, EB1 e EB2-3. Sabemos que todos os dias existem pessoas a dizer que não têm lugar para o seu filho no Jardim de Infância e creche, logo é sinal que vai continuar a crescer a freguesia e que precisamos urgentemente de uma nova escola básica, EB1. Como tal, também já temos terreno para isso. A partir de agora vai ser um processo que espero eu que tenha um avanço rápido e que possa ser concluído nestes 4 anos. Sabemos que tem todas as condições para isso
acreditamos mesmo, e claro que vamos manter a nossa posição de pugnar por isso e estar atentos ao desenvolvimento desse processo. A ampliação da creche na continuidade da educação, não é? Vai ser uma realidade, mais 36 lugares na creche da paróquia de São José de Ferreiras. Só tem lógica ser assim, porque é mesmo algo que urge em Ferreiras. Depois temos outras situações, como a construção da sede da Junta de Freguesia de Ferreiras. Nós estamos numa sede provisória em 2 lojas, digamos, alugadas, e precisamos realmente ter uma sede condigna para Ferreiras, com vista ao futuro de Ferreiras, que vai se assumir claramente como o centro do Concelho de Albufeira, e com uma palavra a dizer nesse panorama, pois, no sentido, neste momento estamos quase com 9.000 residentes, é algo que já se perfila como a segunda maior junta de freguesia. Então, se todas as outras têm a sua sede, só tem lógica de ser assim, para podermos atender os nossos munícipes, os nossos afreguesados, digamos assim, de uma forma condigna, e criando outros serviços, passando, como há pouco falamos em off the record, digamos, a nível dos serviços online, dos serviços de internet, porque falando, não querendo estar sempre a puxar aquela ideia de ser uma freguesia jovem, mas sabemos que nos próximos 10 a 15 anos 60% da população é jovem, e falando no panorama das novas tecnologias, tudo se pode fazer de uma forma mais rápida, mais eficiente e com menos custos através da internet, e isso também nos interessa, sabendo que o orçamento de uma junta de freguesia é muito limitado. Depois temos outras ideias que falamos, que é a criação da Casa da Juventude. É algo que eu também acompanhei, o crescimento da Casa da Juventude, que no caso em Albufeira é o GAJ, Gabinete de Apoio à Juventude, e acho que tem dado outra dinâmica à juventude que na minha altura, apesar de ser um jovem, que não tive esse acesso, não existia, que é ter tarefas, poder os jovens criar as suas ideias lá e expô-las à população, ter um espaço próprio para se encontrarem, dar asas à sua imaginação, digamos assim, e que na nossa época não existia. E acho que ou criar um polo desse Gabinete de Apoio à Juventude em Ferreiras, ou criar mesmo uma Casa da Juventude, se não quisermos estar aqui a criar, estarmos sempre ligados à Casa-Mãe, podemos estar ligados ou não. Que aproveitava a instituição já existente, exato. E na minha ótica teria mais sentido assim, claro. Já há uma dinâmica, já há um projeto, e seria estendê-lo. E Ferreiras, mais uma vez, perfila-se como o centro do Concelho, que poderia muito bem ter essa função de ligação da Casa-Mãe ao resto porque tenho falado com alguns jovens dos seus 16, 18 anos, e eles dizem: porque é que os concertos são sempre em Albufeira? Porque é que as atividades de expressão cultural ou artística são sempre em Albufeira? O giro não chega às Ferreiras, não chega a Paderno. E fazendo aqui o nosso uso da nossa posição geográfica, teríamos muito mais facilidade de chegar a todos esses jovens do Concelho. Pronto, temos outras ideias que para Ferreiras, por exemplo, eu pessoalmente, que também nasci e fui criado junto à estação de caminhos de ferro de Albufeira, que é uma das entradas que temos privilegiada de Albufeira, não é? E cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Muito bem. Queremos que a opinião consensual desde 1974, que uma das grandes conquistas da Revolução dos Cravos foi efetivamente o reforço e a afirmação do poder local. Sabemos também que o desenvolvimento do país tem sido feito muito à custa da dinâmica dos autarcas, mas normalmente os que são conhecidos, por razões aparentemente óbvias, são os presidentes das câmaras municipais, dos concelhos, relegando para segundo plano o papel das juntas de freguesia. Estamos em crer nós, na TV Albufeira, de que um dos motivos que terá levado o eleitorado da freguesia de Ferreiras a apostar no jovem Jorge para presidente terá sido efetivamente a sua capacidade dinâmica decorrente da sua geração e da nova forma de encarar as realidades. Insere-se aí a pergunta que lhe vamos fazer e que não tem sido, que saibamos, devidamente explorada no Algarve. Os novos planos de ordenamento do território, nomeadamente os que emanam do PNPOT, que é o Plano-Mãe, Plano Nacional para o Ordenamento do Território, contempla justamente a possibilidade de serem construídas
habitações no mercado de aluguer, que são as chamadas construções de custos controlados. Verificamos que isso faz parte também do seu plano eleitoral e verificamos com muita satisfação, porque de facto hoje, que tendo em vista toda a reestruturação do panorama financeiro a nível mundial e a nível do nosso país também, o acesso ao crédito à habitação é cada vez mais difícil e, por outro lado, o tipo de habitantes flutuantes que temos no nosso concelho também permitem muito mais o acesso ao mercado do arrendamento, que em Albufeira é complicado porque o preço por metro quadrado da habitação é de facto muito caro, tendo em vista ser Albufeira a capital do turismo. A pergunta que lhe fazemos é muito simples. Estamos em sede de revisão do PDM, ou melhor, de acordo com o Protal, do novo PDM da Albufeira, que se prevê tenha que ser publicado durante o ano de 2010. Por que não pensar num plano de pormenor para todo o perímetro da freguesia de Ferreiras, que de facto planeasse de base que neste momento isso é possível e que o Presidente da Junta e a população lutasse por isso, para que todos esses seus projetos, que são inegavelmente de extrema atualidade para a freguesia, pudessem ser englobados num plano de pormenor de toda a freguesia, onde ficasse consagrado o uso do terreno, no sentido de aí tornar mais fácil a sua concretização. Porque uma coisa é as pessoas terem terrenos, os proprietários, e não saberem o que é que lhes podem fazer, outra coisa é, através dos instrumentos legais que existem, constituir de facto essas zonas para a construção a custos controlados, que permitiria o arrendamento a preços compatíveis com os salários que vigoram, e por outro lado para os estabelecimentos das infraestruturas, quer de desporto, quer de lazer, quer institucionais, que precisam. O que é que pensa sobre isso? Pois, digamos que isso é fundamental, sem sombra de dúvida, que o PDM, essa questão vai ser realmente, em 2010, vai ser ponto assente, vai ser discutido, vai ser debatido, e era importante que nós, em conjunto com a Câmara Municipal, definíssemos realmente quais são os terrenos que nos poderão facilitar a vida um dia mais tarde. Porque mesmo ainda há pouco, quando falámos da questão dos espaços verdes, existem poucas zonas que possam ser salvaguardadas para um dia mais tarde, e isso temos o exemplo da Casa-Mãe Albufeira, que não foi pensado assim na altura, pensou só em construção, e agora é muito difícil de se arranjar pontos que se enquadrem para ser um espaço verde e que seja de fácil uso às pessoas. E permite interrompê-lo, Sr. Presidente, é que na altura também a Albufeira não tinha, a Casa-Mãe, não tinha uma divisão de planeamento, e neste momento tem, e que saibamos muito competente, portanto daí a nossa pergunta. E pronto, e é por isso mesmo que faz todo o sentido que nos preocupemos, e tanto eu, enquanto Presidente de Junta, como a própria comunidade, a ter atenção e salvaguardar esses terrenos importantes, quer a nível estratégico. E o que é importante aqui é ter ciente do que é necessário. É necessário um terreno para um cemitério? Temos que então encontrá-lo. O que é necessário também não faz parte das 20 compromissos, mas nós necessitamos também de um cemitério. Precisamos de um terreno para a Casa da Juventude, ou vamos anexar a algo existente? Mas temos que saber que algo existente tem que prevê-lo. E assim como nós tem esta indicação que Ferreiras não tem um plano de urbanização, não está terminado, ficou de ser terminado este ano. Eu fiz agora uma exposição para saber, junto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, como é que está esse processo, como também posso há pouco tempo, quer identificar e saber, não posso estar a falar sem ter conhecimento de base. Acho que faz todo o sentido, porque Ferreiras cresceu muito sem esse plano. E não querendo correr o risco daqui por 15 anos é que possamos fazer as coisas, temos que antecipar, e faz todo o sentido essa questão que fez do plano do diretor municipal, porque se nós prevermos antes de, facilitará realmente a nossa vida um dia mais tarde. Sr. Presidente, sabendo nós como sabemos todos que infelizmente os cargos da administração pública em Portugal têm uma imagem muito desgastada na população, o que leva de facto muitas pessoas que teriam competências para exercer esses cargos a não sentirem a potência a se candidatarem. O que é que terá levado um jovem com o seu perfil e com a coragem que demonstrou em atuar a contraciclo, podemos dizer, porque também sabemos que a nível do país se fala sempre muito nos dinossauros autárquicos, e o Sr. Presidente enfrentou
essa, entre aspas, fatalidade e ganhou. Portanto, isso é uma prova evidente de que a população pode muitas vezes não saber o que quer, mas sabe sempre aquilo que não quer. O que o levou a si, Sr. Presidente, a candidatar-se a este lugar, de facto, tanta responsabilidade, mas também de tanta esperança? Isto até existe uma história engraçada que posso até aqui abrir um pequeno parênteses, mas que, primeiro que tudo, eu quando aceitei o convite que me fizeram, não fui eu que me candidatei, que me perfilei, foi-me feito um convite pelo Presidente da Comissão Política do PSD Albufeira, e eu, quando me convidou para ir ter uma reunião, eu até pensei que era para dar alguma opinião sobre o desporto, sobre alguém em Albufeira. Não ia preparado, não é? E fizeram-me esse convite e eu fiquei um bocadinho estupefacto. E pedi para não ter que responder logo, porque acho que as coisas têm que ser pensadas, ainda por cima um cargo a este nível de serviço público, para mim, não podia ser de outra forma. Mas, naquele momento, eu próprio fui para casa e disse assim, eu se me apresentar como candidato, nunca o vou fazer contra a pessoa que está lá. Eu vou, sim, trabalhar de forma a ser uma opção para Ferreiras. E foi isso que eu logo comecei a pensar. Uma alternativa, porque para mim, no meu entender, e como jovem que sou, a política, as pessoas muitas vezes fazem mais do mesmo sem saber bem porquê. E ataca-se as pessoas. E acho que não é isso que a população também quer, e porque está um pouquinho já saturada desse tipo de argumento, de atacar os outros a dizer que vai fazer melhor. Não é isso que, no meu entender, porque às vezes até se chega lá e não é bem assim, mas que esta primeira fase da aprendizagem vai passar rapidamente, e depois passamos realmente à ação. Já temos conseguido resolver algumas coisas, mas sei e vão saber que nós vamos estar muito atentos e vamos estar intransigentes junto à autarquia e junto a todas as entidades para que realmente o povo de Ferreiras tenha voz e que possamos ter uma Ferreiras forte, que não seja um dormitório, mas que seja um centro vivo do Concelho de Albufeira. Isso podem estar cientes disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, parabéns pelo cargo para que foi eleito. Desejamos-lhe as maiores felicidades e colocamos à sua disposição as páginas do TV Albufeira online para tudo o que precisar e que possa ser importante para a atividade da sua freguesia, quer a nível de comunicados, quer a nível do que entender. Estamos para servir a população e, obviamente, também a freguesia de Ferreiras. E para vós, caros internautas, as conversas à hora de almoço ficam por aqui. Fique atento ao nosso próximo entrevistado. Boa tarde.